Como teria sido ir aos banhos em um belo dia em Roma no ano 520 depois de Cristo? Então, 44 anos após a data que geralmente é referida nos livros escolares como a queda do Império Romano. Como teria sido essa experiência, e como teria diferido da experiência de banho durante os tempos do Império? Os grandes banhos de Roma ainda estavam funcionando, ou já estavam além do reparo, e começaram a cair em ruínas? Os banhos já estavam cobertos de vegetação, e as piscinas de água vazias, estéreis e desoladas. Ou ainda eram frequentados pelos romanos, e ainda eram um centro de atividade agitada? Bem, queridos amigos da história romana tardia, vamos imaginar como deve ter sido ir aos banhos em Roma após a queda. Imagine que é um belo dia no ano 520 depois de Cristo, e você está entre as centenas de milhares tomando banho em Roma. 100 a 200 mil pessoas que ainda não desistiram da velha venerável cidade-mãe de todas as cidades, e ainda vivem em Roma como qualquer verdadeiro romano faria. Você está pensando em fazer algo especial no seu dia livre, um desses acontecimentos muito raros. Mas o que fazer? O Coliseu. Raramente são realizados jogos no antigo anfiteatro Flavium, apenas em grandes ocasiões, como celebrações de um novo consulado. E então, os antigos gladiadores foram abolidos décadas atrás. Então, tudo que você pode ver lá agora são caças a animais, onde os venatores lutam contra feras selvagens, e mesmo eles raramente acontecem mais. Então não há realmente nada para ver lá. E o velho Quircus Máximo, você esteve lá muitas vezes. Você conhece muito bem a corrida de bigas, e eles sempre acabam em brigas entre os apoiadores dos azuis e dos verdes. Da última vez que você foi espancado bastante quando foi lá. Então você quer evitar que isso se repita? Ou talvez visitar um dos antigos templos de seus antepassados? Não, isso é muito perigoso durante o dia. Não há muitos adoradores da antiga fé restantes. Eles te chamam de Pagani agora, e tem que ser muito cuidadoso para não ser notado nos dias de hoje, porque as punições são severas. Então serão os banhos. Sim, uma visita às famosas termas romanas, os antigos banhos de Roma. Agora imagine que você vive na região 5, perto do Monte Esquilino, há muitas insulae lá, você não pode nem imaginar como deve ter sido nos velhos tempos, quando todas as ruas estavam cheias de pessoas, e todas essas incontáveis insulae estavam completamente ocupadas, cada quarto único, muitas vezes por várias pessoas. Você ouviu histórias dos mais velhos, contando como a cidade estava incrivelmente cheia. Apenas uma vida humana atrás, em sua infância, antes que os bárbaros de Geiserix e Hikmers despojassem sua magnífica aroma. Imagine que você vive em uma dessas. Insulae que ainda estão ocupadas, enquanto muitas outras estão vazias, abandonadas e começando a murchar e a decair. Mas as que estão ocupadas ainda estão sendo cuidadas e mantidas. Então você decide visitar os banhos. E, como os banhos de Caracalla e de Diocleciano são tão famosos e todos querem ir lá, e você já esteve lá centenas de vezes, especialmente nos banhos de Diocleciano, já que eles não estão longe de onde você mora. Você pensou que poderia ser uma boa ideia ir uma vez a banhos menos frequentados, aos banhos na colina do Aventino, as termas de Décio. Assim, as velhas termas no Aventino, você ouviu histórias de que foram restauradas por Honório cerca de 100 anos atrás, para reparar os danos que sofreram durante o saque de Alarico. A ironia de Honório é que foram suas ações que levaram ao saque. Ó Roma! Quanto você teve que sofrer no último século, você pensa. Mas felizmente agora estamos sob a proteção de nosso Patrício Teodorico e o Império foi reunificado. Agora há apenas um imperador no leste, e nosso Patrício Teodorico é seu representante. E agora temos paz há quase 50 anos, que essa paz dure muito mais tempo. Você reflete. Então empacota tudo e inicia sua caminhada do Monte Esquilino na região 5, para o Monte Aventino na região 13, pois é onde estão localizadas as termas de Décio. No seu caminho, você passa por muitos edifícios insulares abandonados, muitas lojas abandonadas e passa por muitos templos abandonados aqui nas partes periféricas da cidade. A decadência está se espalhando rapidamente, e mesmo o édito do nosso venerável Patrício Teodorico para proteger os antigos monumentos de nossos antepassados não pode impedir algumas pessoas de saquear os antigos monumentos, roubando-os para material de construção. Desprezível.
O que o magnífico Traiano teria dito a eles? Ele certamente estaria se revirando no túmulo, se pudesse ver que os próprios romanos saqueiam os magníficos monumentos de seus próprios antepassados. Os vigiles, por ordens de nosso venerável Patrício, fazem o melhor para impedir isso, mas infelizmente são poucos e não podem estar em todos os lugares. E Roma é tão grande. No caminho para os banhos de Aventine, você passa pelos banhos de Traiano. Como são imponentes, mesmo vistos de longe, você pensa, 400 anos e ainda tão magníficos e imponente como sempre. Então você passa pelo Templo da Paz na região 4, o antigo templo que Vespasianos, ele mesmo construiu 450 anos atrás. Há muitas estátuas lá no Fórum da Paz, algumas construídas por Lisipos e Fídias. Os bárbaros não levaram essas, acho que eram pesadas demais, você pensa com um sorriso. Às vezes você vai ao Templo da Paz para se maravilhar com o gigantesco plano de Roma cortado. Nos grandes blocos de mármore do Templo da Paz, na parede, ainda está de pé, intacta. Graças a Júpiter que os bárbaros não se interessaram pelos planos da cidade. Você então passa pelo Colosso e pelo Anfiteatrum Flavium, como eles ainda resistem ao tempo depois de centenas de anos. 36 anos atrás, o Anfiteatrum foi danificado por um terremoto, você ouviu, mas o nobre prefeito urbano Venâncio Basílio o reparou. Que pena que até mesmo caças a animais raramente acontecem. Lá mais. As últimas caçadas a animais que você viu no Anfiteatrum foram realizadas há 1 ano durante as celebrações do consulado de Oitarix. Foi um espetáculo e tanto. Você então passa pelo Templo de Vênus e Roma, que ainda está de pé. 370 anos depois que Adriano o construiu. Vazio, estéril, despojado por dentro, desprovido de suas estátuas, mas por fora, gigante e magnífico como, sempre. O tempo não pode tocar algo tão poderoso, você pensa. Você então entra no Fórum Romano, ainda o coração de Roma. Você vê muitas pessoas lá, comerciantes, acrobatas, artistas, senadores, aristocratas e seus escravos. Roma, mesmo nestes tempos, ainda pode reunir pessoas suficientes para encher o fórum. Você percebe surpreso. Você vê a Basílica Júlia danificada pelo fogo, nunca reparada por dentro, mas a fachada e a roca não serão visíveis de fora. No entanto, a basílica é pintada para pelo menos dar uma aparência externa impecável e imponente. Reparada e pintada para pelo menos dar uma aparência externa impecável. E a Casa do Senado? Você vê senadores entrando, vestindo suas togas exatamente como nos velhos tempos. Todos os templos ainda estão de pé no fórum, mas a chama de Vesta não queima mais, e as portas de Janus estão sempre fechadas nos dias de hoje. Você percebe tristemente. Você então passa pelo Capitólio. Lá você vê o grande templo de Júpiter ainda se destacando sobre a cidade naquela colina, lembrando a você todos os dias que abandonar a velha fé fez Júpiter ficar bravo. Ainda há algumas estátuas lá que você já viu por dentro. Estavam cobertas de poeira e teias de aranha. Porém, o telhado do templo quase não existe mais. Você ouviu relatos de sua queda pelos vândalos devido às telhas de bronze dourado. Você então passa pelos Circus Maximus. É antigo, desgastado, danificado em partes, mas ainda de pé em toda a sua força, desafiando o tempo. Agora toda a população de Roma pode se acomodar confortavelmente dentro deste incrível edifício. Você não pode conceber como era quando os antigos Césares governavam Roma. O Palácio dos Césares, essa enorme estrutura, se destacando ao fundo sobre o Circo Máximo. Teodorico esteve em nossa cidade venerável durante uma visita há 20 anos atrás, você reflete. Mas ele não vem mais aqui. Ele só fica em Ravenna nos dias de hoje. Então você sobe o Aventino. Finalmente você chegou na região 13, seu destino. E se você é um fã de Roma como eu e está procurando um presente de Natal, o jogo de tabuleiro Rota da loja SPQR pode te interessar. Este antigo jogo romano foi encontrado esculpido em inúmeras pedras por toda a cidade. Você pode até vê-lo nas paredes da cidade. Você pode até vê-lo nas paredes da cidade. E agora você pode jogar como os romanos faziam, graças à loja SPQR. Mas a loja SPQR também constrói réplicas de muitos outros itens romanos, como anéis, pingentes, moedas, atributos e terracotas. Com o meu link na descrição e no comentário fixado, e digitando Maioriano, você pode obter um desconto de 10% em todas as compras. Então não hesite, pois são produtos artesanais de alta qualidade, que a loja SPQR está construindo ela mesma.
Em Terca Moctitat você pode ter interesse na história romana. Então agora que você finalmente subiu o Aventino, uma das 7 colinas de Roma, você vê as termas de Décio em toda a sua glória. A restauração de Honório valeu a pena. Eles estavam em melhor forma do que as termas de Caracalla. Você finalmente entra no pátio das termas. E mesmo que essas termas sejam menos frequentadas, ainda há bastante gente aqui. Você se pergunta como deve ter sido. Os velhos tempos, quando a população de Roma era várias vezes maior. Quão alto deve ter sido nos banhos. Quão suja a água deve ter sido de todas as pessoas. Os romanos nos velhos tempos passavam dias inteiros lá. As pessoas vinham aqui para jantar, encontrar amigos, jogar jogos juntos, boxear, se exercitar, jogar discos no pátio ao ar livre. E, por fim, você entra no Apoditerium, se despe, entrega seus pertences a um escravo. Ele os coloca em um cubículo. Você espera que ninguém o roube, porque simplesmente não há muitos escravos restantes para supervisionar os pertences. Você adentra o salão principal. Uma coisa permaneceu no cristianismo, a nudez nos banhos, mas com homens e mulheres separados. Mesmo após tudo, os banhos ainda são magníficos. Por algum motivo, diferentemente de outras termas, estes não foram despojados de suas estátuas pelos bárbaros, mantendo a glória dos tempos antigos. Ainda pareciam com os antigos banhos. Talvez porque eles não eram tão famosos e tão grandes quanto os outros, você acha? Vamos começar com o Caudarium, a sala de vapor quente. Você gostaria de ter usado o Tepidarium, a sala de vapor de temperatura média, mas viu que está fechada, abandonada. Nem todas as salas estão mais em uso, simplesmente não há escravos suficientes hoje em dia para mantê-las. E a população de Roma não é grande o suficiente para ter todas as salas constantemente em uso. Contudo, o Caudarium ainda está sendo aquecido. De alguma forma, ainda encontram escravos, aparentemente. Alguns outros estão com você no Caudarium. O ar quente e úmido tem uma agradável fragrância de ervas. A temperatura em tal Caudarium seria de 40 a 50 graus Celsius, com uma umidade do ar de quase 100%. O aquecimento era alcançado através de um sistema chamado hipercausado, onde o ar quente, que estava sendo aquecido pela queima de carvão, era circulado em um espaço sob o chão. Depois de visitar o Caudarium e esfriar no Frigidarium, uma das várias piscinas de água fria, seria muito bem-vindo. Enquanto você deita no Frigidarium, admira os mosaicos e decorações de parede ainda surpreendentemente vivos. Faltava uma estátua aqui? Acho que os bárbaros não perderam este banho. Afinal, outras pessoas também estão no Frigidarium. A água é bem clara aqui. É por isso que às vezes você vem até esses banhos menos pessoas, água mais limpa, ela não é mudada de muitas maneiras. E nos banhos maiores, mesmo agora com uma população reduzida, a água ainda não é tão limpa, às vezes desconhecido para os romanos. As piscinas de água das antigas termas eram um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias de qualquer tipo. E, ironicamente, a cultura de banhos, que era, em muitos aspectos, muito boa para a saúde, era o lugar que permitia que as grandes pandemias se espalhassem rapidamente por todo o Império Romano. A peste antonina, ou a peste de Cipriano, se espalharam rapidamente pela rede de estradas romanas e pela cultura de banhos, depois de conversar um pouco com alguns outros. No Frigidarium, você vai para massagem. O escravo está esfregando óleo em sua pele, e depois você o raspa com um estrigil. Velhos hábitos não morrem facilmente. E então, outra rodada no Frigidarium. Que bom que todos os aquedutos ainda estão funcionando, você pensa. Essas maravilhas da engenharia, construídas centenas, não, algumas até mais de 800 anos atrás, ainda fornecem água a Roma todos os dias. 19 deles você contou desde que vive em Roma. O mais imponente, claro, sendo o Água Cláudia, aquele incrível aqueduto que, na base do Monte Palatino, se eleva mais de 30 metros acima do solo circundante. Esperançosamente, os aquedutos durarão mais 800 anos, pensa. Depois de refletir sobre o milagre que são os aquedutos, você entra no pátio. Ainda há algumas pessoas trabalhando lá fora, mas não tantas quanto nos velhos tempos. Você só pode imaginar como deve ter sido. Daqui você pode ver que uma parede desabou em um dos lados das termas. Essa parte não está mais em uso. Acho que nosso Teodorico não pode consertar tudo. Os dias do Império, onde tudo seria constantemente consertado, se foram afinal.
Há um lugar aqui no pátio onde se tem uma vista maravilhosa de toda a cidade. De cima no Monte Aventino você pode ver o Circus Maximus, você pode ver o imponente antigo Palácio dos Césares, murchado, desmoronando em partes, mas ainda muito imponente. À esquerda, à distância, o Templo de Júpiter desgastado, mas ainda se destacando impressionantemente sobre a cidade. Daqui, não se adivinharia que os melhores dias de Roma estão atrás dela. A cidade ainda parece uma maravilha incrível. Não há muitos sinais que indiquem os estragos que a cidade teve que suportar no último século. Apenas algumas estátuas faltando aqui, algumas colunas danificadas ali, mas de longe isso não é realmente visível. Precisa observar de perto para achar as partes danificadas. A chama de Roma ainda brilha intensamente se você não olhar muito de perto. Hora de terminar o dia, você reflete. Foi um bom dia nas termas de Décio. Você se alegra ao descobrir que seus pertences não foram roubados. Dia de sorte, pensa, se veste novamente e começa a caminhar de volta para casa. Ou isso, queridos amigos da história romana tardia, é pelo menos como eu imagino um dia nos banhos aventinos no ano 520 depois de Cristo. Espero que tenham gostado deste vídeo um pouco diferente. Se sim, por favor curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou como membro do YouTube para a sustentabilidade a longo prazo do meu trabalho. Agradeceria se pudesse me apoiar com um like ou comentário. Agradeceria se você me apoiasse com um like ou comentário. Obrigado a William Well pela doação via PayPal. Muito obrigado, William, por apoiar este canal de maneira tão generosa. Sério, este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, amigo Biago. E se você quer aprender sobre como exatamente o sexo em Roma no século V afetou a cidade, assista a este vídeo no canto superior direito. Mas se você está mais interessado em aprender quando a cidade de Roma realmente caiu, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Bene Valete.